Boa noite a todos, todas e todes. Estamos hoje com a casa lotada para discutir, para dar seguimento ao programa da Flipei. Apoiem a Flipei, a gente precisa do apoio de vocês para organizar um evento desse porte. Comprem nos nossos bares, comprem na nossa livraria Rizoma, prestigiem os nossos autores. O evento, a gente conta muito com o apoio de vocês. E a gente está com a sala lotada hoje para dar prosseguimento à Flipei com fins do gênero. Então, eu tenho hoje a tarefa de mediar essa mesa. Eu sou autora da Casa da Autonomia Literária. Eu tenho um livro lançado ano passado, chamado Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade. E lancei outro este ano, pela Autêntica, chamado Freud, o Casamento Sexual, um Trabalho de Cuidado. Então, hoje... Eu falar mais alto? Tá. Vou falar. Hoje, então, eu vou mediar essa mesa, lembrando que a gente não está em conflito necessariamente, nem a gente precisa chegar em algum tipo de consenso, mas a gente vai discutir os fins do gênero. E, bom, o título dessa mesa causou vários incômodos, várias inquietações do que isso significa, afinal, e é sempre bom lembrar que gênero é tanto uma categoria útil de análise, uma lente da qual a gente pode servir para pensar o mundo, para ver o mundo, mas também um recurso para a gente pensar a ação política. Então, a gente vai pegar isso justamente, esse termo que está tão em disputa, e pensar como que, às vezes, a própria academia e a própria militância recusa alguns termos que são muito incômodos, recusa termos como cisgeneridade, recusa termos como branquitude, recusa discutir algumas coisas dentro da literatura para falar que isso não é tema, porque isso é política. Então, a gente vai trazer uma mesa muito diversa, muito bacana. Eu vou apresentar um pouco essa mesa maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Guilherme Terreri. Professor, ator, youtuber, comediante, intelectual e palestrante, conhecido principalmente por sua performance drag como Rita Von Hunt. Renan Quinalha, professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, autor de diversos livros, entre eles o finalista do Prêmio Jabuti de 2023 da categoria Ciências Sociais, Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Publicado ano passado pela Autêntica, editor da Livros e Livres da 451 Folha de São Paulo. Natália Borges, escritora, tradutora, doutora em estudos literários e autora de diversos livros como Amora e Corpos Secos, vencedores do Prêmio Jabuti e Foi um Péssimo Dia, lançado este ano. Luísa Amaral, travesti, militante anarquista da Teia dos Povos de São Paulo, da CAF, Coletiva Anarcofeminista Insubmissas, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo e autora do livro Por uma Ética Queer, da N1, em 2023. Igeni Nunes, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, ativista indígena Guarani, co-assistente da Comissão Guarani Ivirupa e membro da Comissão de Direitos Humanos. Autora dos livros Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar. Então, nós vamos iniciar hoje o debate, depois haverá uma rodada, né, de perguntas, 3 perguntas, provavelmente que a gente vai conseguir contemplar, mas vamos lá. Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme. Então, boa noite, boas-vindas, é um prazer estar aqui, fiquei muito contente quando recebi o convite para integrar essa mesa. Eu estou do lado de companheiros e companheiras, de camaradas, de pessoas com quem já trabalhei, já escrevi texto junto, é um prazer estar aqui. E aí eu vou tentar, nessa função de uma fala de abertura da mesa,
tentar contextualizar alguma coisa que é um pouco do que a Maíra acabou de fazer conosco, assim. É dizer da urgência e da emergência de uma discussão assim numa feira literária, né? Quando a gente fala de autorias de editoras independentes, né? De movimentos de hackear e de produzir fissura. A gente está passando por um momento na história do Brasil, em especial na história da disputa dos movimentos sociais e da disputa dos movimentos dentro da academia, que é isso que a Maíra começa cantando essa bola para a gente, que é mais uma volta no parafuso de um ataque contra algumas minorias. Eu vou tentar, durante a minha fala, fazer alguns paralelos de como parece que, às vezes, a gente está falando de um certo progressismo, mas ele tem apenas a aparência de progressismo quando a matriz do seu pensamento, ou o que ele executa de política formal, é retrocesso. A gente está completando uma década de política de cotas. A gente está completando um acúmulo universitário que vai, de alguma forma, reconfigurar, produzir reforma nos corpos que acessam a educação de nível superior no Brasil. No nosso país, a gente teve setores da intelectualidade, dos artistas, que foram contrários à política de implementação de cotas. Que, no momento da luta por implementação de cota, como uma tímida política em algumas universidades federais, públicas, para fazer reparação histórica da dívida que a gente contraiu nesse país com os povos pretos, com as pessoas racializadas, a gente teve setores do Brasil que foram contrários a isso. Recentemente, a gente teve um episódio muito, acho que, gritante disso, que é quando a Sueli Carneiro, né, uma das maiores intelectuais vivas que a gente tem no Brasil, a Braba, ela vai no podcast do Mano Brown, e durante o bate-papo com o Mano Brown, ela fala: Mano, tá faltando na sua fala a palavra racismo. E conforme o Mano Brown vai tentando construir uma ideia, né, de como a gente tem setores ilustrados, lutadores de uma democracia popular, ela fala: Mano Brown, cala a boca. O Caetano Veloso foi contra a política de cotas. Eu não sei do que você está falando. Você está falando de uma coisa que não está ancorada na materialidade. Por que eu estou começando assim? Esse é o paralelo que eu vou tentar fazer da última vez que eu tive junto da Geni, em outra feira literária, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nessa feira literária lá, o nosso convidado de honra dessa mesa era o João Silvério Trevisan. Quem conhece a história do movimento LGBT sabe, ele é um dos nomes históricos desse movimento, é intelectual orgânico, da classe para a classe, autor de Devassos no Paraíso, enfim, uma série de feitos na carreira dele, não só numa carreira de uma escrita política ativista, mas também literária, né? Ele escreve literatura. E na nossa mesa, ele é parceiro do Renan, o Renan tem muitos trabalhos com ele também, quando a gente vai entrar na mesa, eu, Geni e João, eu conto para o João de uma coisa que tinha acabado de acontecer, isso faz alguns meses, que era a editora Boitempo, que é a editora marxista que a gente tem maior na América Latina, ela publica um livro que é fruto da dissertação de conclusão de curso, como se fosse uma dissertação de mestrado, nos anos 80, do Miele. Eu estou usando pronomes masculinos para me referir a ele, mas provavelmente, se o Miele tivesse vivo agora, ele preferiria ser chamado de Elo ou ela. Miele era uma pessoa não binária, uma louca, montada, transviada. O Miele escreve um livro muito radical para a época. A Marília Moscovitch, professora da USP, nossa colega, nossa amiga, fala que talvez seja a proposição mais radical que ela vê no marxismo desde o Marx. Nesse livro, chamado
elementos de crítica homossexual, o Miele vai propor uma chave de leitura crítica ao materialismo histórico dialético e aos limites do modo de trabalho da esquerda a partir de um ponto de vista de uma pessoa que disside do sistema sexo-gênero, que não tem um corpo que se encaixa no sistema sexo-gênero. Aqui no Brasil, esse texto foi publicado com o título Por um Comunismo Transsexual. Bom, assim que o livro é anunciado, acredito que o Renan passou por isso também, mas os perfis da Boitempo, da Marília, do Renan e os meus começaram a ser inundados de comentários de ódio, que não vinham apenas da direita, mas também da esquerda. Um comentário que a Boitempo fixou, porque eu respondi o cara, era um comentário que falava assim, realmente, é disso que precisa quem bate laje e trabalha em feira. Com uma esquerda dessas, a gente não precisa de direita. E aí eu respondi para ele, mas só bate laje e trabalha em feira quem é hétero? E isso que parece uma piada, é uma brincadeira que eu tento fazer com o João Silvério Trevisan, nome histórico do movimento LGBT, Lampião da Esquina, etc., etc., nome histórico do movimento LGBT no Brasil. E quando eu conto para ele, antes de entrar no palco, eu conto para ele essa história que aconteceu. A Boitempo publica o Miele, texto de 77, agora uma onda de ódio, um movimento que se intitula feminista radical e que tem se passado como um movimento de esquerda, cujo discurso é o mesmo discurso que está na boca de alguém como Nicolas Ferreira, que é um discurso de destruir grupos já minorizados, que é tirar ainda mais dos grupos que a gente já tirou tudo. Estou falando de pessoas trans, travestis, pessoas não binárias. Voltando. Quando eu conto para o João Silvério isso, ao invés de ficar assustado, ao invés de me dar algum conselho, a única coisa que ele fala para mim é assim, nossa, vocês ainda estão discutindo isso? E aí eu ri, como vocês riram, e ele falou, é a mesma coisa que a gente discutia quando eu tinha a sua idade. Não mudou nada, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando vou arrumar para uma espécie de conclusão que eu vou tentar fazer, deixando de indicação duas professoras, uma da UFRJ, a Carla Rodrigues. Se vocês forem no perfil dela do Instagram, vocês vão ver esse artigo. Acabou de ser publicado no Cadernos Pagu, e esse artigo reflete sobre movimentos feministas pós-nazifascismo, neonazifascismo, e a infiltração dessa corrente TERF, né, que seriam trans, excludentes, feministas radicais que excluem pessoas trans da militância e da luta. E aí esse artigo se debruça sobre como esses movimentos têm se infiltrado e crescido como um discurso que cola com a aparência de esquerda e quais são os danos desse discurso para os movimentos de esquerda. O outro artigo e a outra professora é a Jaqueline Teixeira Moraes, professora da UNB, antropóloga, e a Jaqueline acabou de publicar um artigo esse mês sobre a mesma coisa, sobre uma nova guerra na epistemologia de gênero, o que está acontecendo no Brasil agora e como esses grupos minorizados estão sendo atacados. Quando a gente primeiro viu o título da mesa, eu mandei uma mensagem para a Maíra, minha amiga, falando assim, eita, mas não eram os fins do sexo? Por que o título da mesa está os fins do gênero? Eu vou lá fazer uma fala em defesa do gênero, como categoria histórica, como categoria de análise, como categoria de ação política e como um conceito na academia que não aparece no vácuo. No início da nossa mesa, a Maíra faz uma fala porque a gente tem um quadro
altamente qualificado dentro da esquerda, um autor brilhante que acabou de dar uma declaração muito infeliz sobre a inexistência de um conceito de cisgeneridade, como se a cisgeneridade não existisse. Como assim cisgênero, né? Bom, mas é que também talvez recuse o conceito de colonizador quem destruiu a América Latina. É que talvez também recuse o conceito de etnocentrado quem produziu o genocídio de culturas e povos distintos e diferentes. Essa ideia que alguns grupos estão apresentando de não sou cis, sou apenas homem, apenas mulher, é a recusa do reconhecimento de... E aí tem um autor francês pós-estruturalista, que é o Jacques Derrida, que na sua desconstrução, né, esse é o modo de trabalho do Jacques Derrida, a teoria da desconstrução, ele faz uma leitura muito interessante de um texto do principal antropólogo que a França produziu, né, talvez o principal, que é o Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss tem um texto, quem passou por uma faculdade de humanidades pode tê-lo lido, chamado O Cru e o Cozido. Quando Derrida volta para o Lévi-Strauss para ler esse texto, ele faz um apontamento crítico à teoria do Lévi-Strauss. Ele fala o seguinte: só é possível que eu chegue para um povo e fale, isso é uma cenoura crua, se esse povo conhecer alguma coisa que é a cenoura não crua. Se não, cenoura crua não faz sentido nenhum, é só cenoura. Agora, se eu apresento essa como uma cenoura crua, é porque esse povo conhece a cozida. A cozida produz a crua. Não há crua sem cozida. A partir do momento que vocês estão nomeando pessoas como trans, é porque existe uma categoria que as nomeia e recusa ser nomeada. Manter-se não nomeada é manter-se como norma, como normal, como invisível. É você que é racializado, eu sou normal. É você que é periférico, eu sou normal. É você que é mulher, eu sou normal. Essa teoria que a gente está tentando ainda derrubar, desde o Hegel, na dialética senhor-escravo, ao produzir o escravo, o senhor se produz. Ao recusar os adjetivos, os apetrechos, os predicados, esse sujeito se compõe. Agora, a gente tem a cisgeneridade recusando a sua posição, porque a transgeneridade tem conseguido produzir fissura e incômodo. Para arrumar para a conclusão da fala, para não me estender, o que eu queria apontar era o seguinte: dessa mesma forma que o Jacques Derrida vai conseguindo mostrar que não existe original até que apareça a cópia. É a cópia que produz o original. Não existia cis, até que passa a existir uma categoria estranha e abjeta, desprovida de direitos e acessos e considerado um sujeito menor da democracia, esse sujeito trans. A ideia, pelo fim do gênero, nos impede, por exemplo, de entender como, e eu vou tentar ser bem delicado, mas isso é muito radical, é gênero que produz sexo, e não o contrário. É a ideia de que existe um papel, um trabalho, uma posição para este corpo que vai produzir este corpo. Este corpo que engravida. Pera, e todos os corpos que têm vagina e útero e não engravidam? E todos os corpos que têm vagina e útero e não podem mais engravidar? Eles deixam de ocupar a categoria mulher? Eles passam a ser a categoria mulher menos? Mulher doente, mulher ineficiente. O que as desabita é o sagrado feminino. E, mais uma vez, essa é uma luta que está sendo feita desde que qualquer grupo subalternizado pode falar. Está na moda dizer que lê Angela Davis. Viva Angela Davis a braba.
No capítulo 1 de Mulheres, Raça e Classe, a Angela Davis fala: nunca existiu a categoria mulher para as mulheres pretas. Porque na hora do trabalho escravo, não tinha sexo frágil, não tinha corpo delicado, não tinha menos capaz. Ia trabalhar no sol, ia ser açoitada, ia plantar cafezal igualzinho o corpo do homem. A categoria mulher é uma categoria produzida pela Revolução Burguesa Europeia. E a naturalização dessa categoria atende a alguns interesses. Não são os nossos. Não são os nossos. O fim da minha fala é um trecho de um poema. Em 1986, o Pedro Lembel, que é uma drag queen no Chile, 1986, 13 anos após o golpe do Pinochet, vai a um encontro de esquerda, no qual debater gênero e sexualidade é pauta aleatória, que tira o interesse da luta de classe. Renan sabe dessa piada, eu sempre faço que eu estou junto com ele. Em 1978, pela primeira vez no Brasil, um movimento de esquerda começa a falar sobre os homossexuais e as lésbicas e as travestis. E parte desse começo é por causa de uma bicha na USP, que numa reunião de esquerda, enquanto homens brancos héteros falavam o que importa é a luta de classes, todo o resto é divergência, falou, beleza, então a gente faz a revolução agora. Amanhã, quem vai lavar a louça? Quem vai ficar com o trabalho doméstico? Quem vai... Em 1986, o Pedro Lambel entra nesse encontro de esquerda. Faz 13 anos que o Pinochet deu o golpe lá, faz 7 anos que a Dilma tomou o golpe aqui. E ele lê o manifesto Eu Falo pela Minha Diferença. Eu vou ler só um verso dele, que é o seguinte: não me fale sobre o proletariado, porque ser pobre e viado é ainda pior. Enquanto a gente tiver um movimento de mudança estrutural da sociedade incapaz de reconhecer que os nossos corpos desafiam o sistema pelo mesmo motivo que corpos com vagina desafiam, porque a gente busca a autonomia do nosso corpo e não ser tratado como fábrica de trabalhador, não ser tratado como fábrica de exército. A gente quer um corpo que esteja livre para transar, para amar, para não transar, para não amar, para transar com 20, para amar 12, para casar com 6. E isso desafia a estrutura do sistema, que não permite um corpo liberto, que não permite que o proletariado use seu corpo para ter prazer, para ter emancipação, né? Na contramão do utilitarismo, enquanto a gente servir para votar, mas as nossas vidas e pautas forem esquecidas na hora de fazer política pública, a gente não está defrontado com uma esquerda. Mas assim como a Sueli Carneiro chama a atenção do Mano Brown, a gente está defrontado com transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos e racistas. Isso não é a esquerda que a gente precisa. Muito obrigada, Guilherme, pela sua excelente fala, exposição. Quero lembrar vocês que os livros dos autores na mesa estão todos disponíveis do lado dessa caixa enorme preta ali, ó, nessa mesinha vermelha. Haverá a sessão de autógrafos no final. Quem quiser adquirir pode dar uma conferida. E agora eu passo a palavra para a Luísa Amaral. Boa noite. Primeiramente, peço perdão se eu tropeçar um pouco nas palavras, porque eu não sou muito fã de falar em público, e eu nunca falei em público tão grande. Eu já fico nervosa quando eu falo em um evento anarquista que tem 20 pessoas, eu conheço 10, mas vamos lá. Então, eu queria falar a partir de um impasse que a gente está vivendo, que, por um lado,
você tem um discurso, né, que está na boca das empresas, que está na boca da Globo, que está em todos os cantos, que fala que as mulheres podem, que os negros podem, que os gays podem, que as trans podem. Está todo mundo falando de inclusão e diversidade. Por outro lado, você tem um movimento fascista mundial que está avançando a passos largos e que quer destruir todo tipo de avanço que está tendo. E esse movimento não para de avançar. Mesmo em um governo pretensamente de esquerda, né, esquerda peronomútil, continua avançando. E eu acho que parte disso é uma questão da falência das políticas de representatividade e da falta de radicalização dos movimentos. Então, eu queria procurar um pouco, dar alguns elementos para uma saída desse impasse a partir de uma crítica queer, mais especificamente de uma crítica anarquista queer e anarcofeminista. Não porque eu acho que seja a melhor perspectiva, mas porque é de onde eu falo. Mas, primeiramente, o que eu quero dizer com queer? Porque queer também se tornou uma palavra, né? Também se tornou uma palavra vendável, também se tornou uma palavra que está por todos os cantos. Então, queer, em certo sentido, é uma posição em relação à norma. Queer é o que está fora da norma, é o anormal. Mas não é só isso. Queer é uma posição de você radicalizar essa posição em exclusão da norma para confrontar a norma. Ou seja, o queer aposta que a gente não deve procurar se incluir na sociedade, se normalizar na sociedade e fazer parte dela. E sim, aproveitar que a gente já está em uma posição de exclusão para confrontar ela e, se a gente for capaz, derrubar ela. Então, queer... Então, antes de seguir, eu queria ler uns trechinhos, né, de um texto, Rumo a Mais Queer das Insurreições, né, um texto anarco-queer, que captura um pouco desse espírito que eu quero trazer. Então, primeiro eu disse: alguns lerão queer como sinônimo de gay e lésbica, ou LGBT. Essa leitura fica aquém, enquanto aqueles que se encaixam nas construções de L, G, B ou T podem cair nos limites discursivos do queer, o queer não é um mar estável para se habitar. Queer não é apenas outra identidade que pode ser incluída em uma lista de categorias sociais organizadas, nem a soma quantitativa de nossas identidades. Em vez disso, é a posição qualitativa de oposição a apresentações de estabilidade, uma identidade que problematiza os limites administráveis da identidade. Queer é um território de tensão, definido contra a narrativa dominante do patriarcado branco heteromonogâmico, mas também por uma afinidade com todos que são marginalizados, alterizados e oprimidos. Queer é o anormal, o estranho, o perigoso. Queer envolve nossa sexualidade e nosso gênero, mas muito mais. É o nosso desejo e fantasias e mais ainda. Queer é a coesão de tudo que está em conflito com o mundo capitalista e heterossexual. Queer é uma rejeição total ao regime do normal. E aqui mais um pouco. A perspectiva de queers dentro do mundo heteronormativo é uma lente através da qual podemos criticar e atacar o aparato do capitalismo. Podemos analisar as formas como a medicina, o sistema prisional, a igreja, o Estado, o casamento, a mídia, as fronteiras, o exército e a polícia são usados para nos controlar e destruir. Mais importante, podemos usar esses casos para articular uma crítica coesa de todas as maneiras pelas quais somos alienados e dominados. Ou seja, por um lado, o queer tem esse aspecto anti-assimilação, que nós não devemos se assimilar, e tem também um aspecto crítico, que é o que a gente tem na teoria queer, que é uma crítica dos processos de subjetivação, que é como a sociedade cria sujeitos, como a sociedade constrói homens, mulheres, policiais, gays, cidadãos, como a sociedade constrói trabalhadores, capitalistas, como ela nos constrói de certas formas, cria modos de ser e assim se reproduz. E muitas pessoas tratam essa questão da subjetividade como se fosse uma coisa individualista, idealista, mas não é. Porque a subjetividade, a construção do sujeito, é um processo coletivo. O sujeito se constitui em relação aos outros e se constitui através de práticas concretas. E o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo, tudo aquilo que a gente quer derrubar, não é simplesmente algo que veio, foi instalado e está aqui. E sim algo que a gente está todo dia reproduzindo com nossas ações. Então, o capitalismo, como ele se reproduz? Produzindo o trabalhador, produzindo o capitalista e se reproduzindo. As relações de gênero produzem homens, mulheres e assim se reproduz. Ou seja, a teoria queer traz uma análise de como a sociedade se produz para que a gente possa entender e sabotar ela, basicamente. E ela também...
E ela também é uma interrogação constante, ou seja, quando a gente passa a entender esses processos e a gente passa a procurar sabotelas e constituir outras relações, porque tem outra coisa. As práticas de liberdade, a construção de outras relações, não é algo a ser feito após uma revolução, e sim algo que a gente deve fazer agora em nossa luta, como disse Gui, quem lava a louça. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está lutando, não tem nenhuma garantia de que o que a gente está criando vão ser práticas de liberdade. Até porque a gente está descobrindo isso, a gente está experimentando isso, a gente está descobrindo isso. Então, ao mesmo tempo que a gente interroga a sociedade e a gente interroga essas normas, a gente também interroga o que a gente está criando. E vai buscando também evitar que as nossas práticas gerem outras exclusões. Então, eu vou dar um exemplo. A luta que recorre ao Estado, muitas vezes, está reforçando ou recorrendo a instituições que são parte da nossa opressão. Então, quando a gente pede, por exemplo, né, para tratar da violência de gênero, para tratar da violência contra pessoas dissidentes de sexo, gênero, e a gente recorre à polícia, isso não é um atestado da nossa própria impotência, nossa incapacidade de se defender? E a polícia não vai estar sempre reproduzindo também violência de gênero, de sexo e contra corpos, principalmente pobres e racializados? Ou seja, a gente deve estar sempre buscando por caminhos que evitem reforçar essas instituições, que evitem reforçar nossas opressões. Então, basicamente, o que eu procuro buscar através dessa crítica, o que eu procuro buscar também em nossas lutas, é que a gente esteja rejeitando a assimilação nessa sociedade, até porque ela está morta. Essa sociedade não tem futuro. E a crise climática, inclusive, vem também para mostrar isso. Não tem por que a gente estar investindo em algo que não tem futuro, que nos leva ao desastre. Ao invés disso, a gente deve estar se unindo, lutando contra ela e, ao mesmo tempo, já desenvolvendo práticas de liberdade, que é uma coisa também que vem muito do meio anarquista, né? Vem muito da ética anarquista. Que existe uma questão que é a coerência entre meios e fins. Você não vai atingir uma sociedade livre se você não está se organizando de uma maneira livre. Então, quando a gente está se organizando, a gente está não só criando força para confortar essa sociedade, mas já desenvolvendo práticas, já desenvolvendo relações e já desenvolvendo formas melhores de se relacionar. Até porque, e aí eu retorno de novo a esse ponto, a gente não deve ficar esperando uma revolução para nossos filhos, para que eles possam viver um mundo melhor. A nossa luta também tem que ser um lugar para a gente viver. A nossa luta tem que ser um lugar para a gente ser mais livre. Porque esse mundo, ninguém aguenta mais, está insuportável, está todo mundo sobrecarregado com trabalho, todo mundo sobrecarregado com um monte de coisa. E se a militância for mais um lugar para a gente se sacrificar e se matar apenas para lutar por um futuro que a gente talvez nunca veja, ninguém aguenta. E é isso. Muito obrigada. Essa foi a Luísa, com uma ética queer anarquista, para que a gente possa ter uma vida boa no agora. Eu vou passar a palavra agora para o Renan. Renan Quinalha. Oi, gente, boa noite. Dá para ouvir aí no fundo para ver bem, tá? É uma alegria enorme estar aqui hoje com essa mesa incrível de pessoas que eu leio, que eu admiro, enfim, com quem eu dialogo. Então, uma honra estar aqui na Flipei também, voltar para a Flipei. Acho que é uma iniciativa incrível dentro da Flip, em que a gente consegue dar contraponto a várias das discussões que vão acontecendo e diversificar mais, né? E ver esse interesse enorme numa mesa que fala sobre os fins do gênero é incrível. Ontem eu estava na Casa Queer com a Melinha Teles, que é uma feminista histórica brasileira, estava sentadinha ali atrás. A Melinha tem 79 anos, uma ativista que foi presa pela ditadura, tem uma militância incrível, né, no movimento feminista. E a Melinha estava justamente discutindo com ela ali como foi importante o movimento feminista abrir caminhos para o movimento LGBTI+, do nosso país, né? Não o movimento feminista que é transfóbico, como hoje esse que o Gui menciona aqui, que a Luísa mencionaram, mas um movimento feminista que, de fato, pautou essa questão de gênero e abriu caminho para a gente discutir um desdobramento do gênero, que é o da sexualidade. E aí eu só queria... A Maíra falou na apresentação do livro da Autêntica, que saiu ano passado, mas esse ano a gente lançou, organizei junto com o Paulo esse livro, que é o Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+, no Brasil. Gui estava na conversa de lançamento lá em São Paulo, tem essa capa psicodélica linda aqui, e divulgando porque é da Elefante, que é a editora parceira da Flipei aqui também, né? Enfim... e está saindo esse ano o livro. E ali a gente tenta relatar algumas dessas histórias e contar histórias de outros lugares também, porque essa luta que envolve os fins do gênero,
De alguma maneira, ela não aconteceu só no eixo Rio-São Paulo, né? Ela não aconteceu só em determinado recorte temporal, num período, mas a gente tem esse processo desde muito longe na nossa história, e essa é a ideia desse livro, pegar períodos que estão menos cobertos, menos analisados, menos visibilizados nessa história de lutas, e também territórios que estão menos visibilizados. Então, tem textos sobre o Pantanal, sobre Rondônia, sobre Manaus, mostrando que essa luta é muito mais ampla. E quando eu vi o título da mesa, Os Fins do Gênero, eu fiquei pensando nessa ambiguidade, né, que o título provoca aqui, que fins pode remeter aos objetivos, e aí, de um lado, objetivos, acho que Geni vai conseguir tratar isso muito melhor do que eu poderia, estou lendo o livro da Geni, inclusive, agora, Descolonizando Afetos, que é incrível, né? Mas o gênero é um dispositivo, um instrumento, uma estrutura, uma ideologia, um discurso que é colonial, que se impôs com muita violência para organizar corpos masculinos, corpos femininos, e desdobrar a partir daí uma heteronormatividade, a monogamia, uma série de formas de gestão com muita violência desses afetos, desses desejos. Então, talvez isso seja alguns dos fins do gênero na nossa sociedade, mas o gênero também nos serviu e tem nos servido como instrumento de batalha e de luta e de disputa, ou seja, um campo em que a gente consegue travar certas lutas importantes para reconhecimento, para afirmação e para ampliação da nossa noção de humanidade e de diversidade, coisa que o Gui estava trazendo aqui, né, na fala dele, conseguiu sintetizar bem aí como é importante que a gente tenha uma dimensão mais ampla desse processo e que o gênero nos permite também isso. Então, acho que tem uma ambiguidade aí fundamental que passa por essa cilada identitária, que não é algo novo, os movimentos todos, historicamente, lidaram com isso. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTI+, né? Além das tensões com as esquerdas e aproximações com as esquerdas, né? O tema que já apareceu aqui, que eu acho fundamental, o Gui trouxe esse comentário da Boitempo, um parênteses, esse ainda eu achei leve, teve um que falava de pedofilia, né? Ou seja, um livro sobre, por um comunismo transexual da Boitempo, vários comentários, agora a editora marxista está falando de pedofilia, né? Então vejam o grau ainda do debate, né? Que é necessário a gente avançar nesse nosso campo, né? Nessa nossa esfera aqui, em relação a esse debate. Mas eu queria trazer essa dimensão de que não é novo, portanto, esse debate, né? Esse é um debate antigo que a gente está fazendo já sobre a discussão da afirmação do gênero de um lado e, por outro lado, uma negação desse gênero, uma superação desse gênero numa dialética que o Gui já estava aqui ensinando, né? De uma maneira aí, mais hegeliana, né? Marxista também, mas para pensar essa superação, ou seja, a gente, de alguma maneira, afirma e nega ao mesmo tempo. E aí eu queria puxar a fala da Luísa para dizer o seguinte, né? Queria me ater mais a isso aqui, que é um pouco dos limites que estão postos para esse processo no nosso país. A gente está vivendo essa reação conservadora muito forte, não é só aqui, não é uma jabuticaba brasileira, né? Essa onda fascista ela é mundial. A gente está vendo articulações anti-gênero, anti-drag em vários lugares do mundo. Estados Unidos é um epicentro disso. Lá, para vocês terem uma ideia, eu estava escrevendo um texto, estava fazendo uma pesquisa que eu vi, teve 583 projetos, 583, só em 2022, projetos anti-gênero, anti-drag, anti-LGBTI+, propostos nos Estados Unidos, projetos legislativos. Desses, 81 já foram aprovados. 81 de 583, isso no ano de 2022. O mapeamento feito agora, uma organização de direitos trans que faz o mapeamento, mostra que já esse ano já superou a quantidade, 2023. Né? Então, vejam que a gente está num movimento muito forte de ofensiva antigênero. Então, queríamos nós podermos prescindir dessa categoria de gênero, né? E falar assim, não vamos mais falar sobre ela ou discuti-la. Mas eu queria retomar uma fala também aqui da Luísa, que é uma radicalização dessa perspectiva e que eu acho fundamental, porque no Brasil a gente conseguiu, em 2011, por exemplo, o casamento homoafetivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível ter uma união conjugal reconhecida pelo Estado de 2 homens e 2 mulheres. Isso é muito positivo de um lado, né? Agora, vejam que o Supremo Tribunal Federal ele não reconheceu a liberdade afetiva e sexual. Ele reconheceu o nosso direito de LGBTI+, reproduzirmos famílias tradicionais, famílias monogâmicas, patriarcais, de preferência papai e mamãe, filhinhos, ou seja, numa estrutura tradicional. Vai uma pessoa aqui que vive em Trizal registrar isso lá no cartório. Vai tentar fazer uma ata. O que o direito tem que nos dizer sobre viver em 2, em 3, transar com 1, com 2, com 3, com 4, pagar as contas junto?
né? Que as cidades estão todas super caras, as pessoas podem querer morar juntas, e viver juntas, e transar juntas. Porque é bom também, nem só para dividir boleto, mas é bom também fazer orgia, né? Fazer sexo grupal e tá tudo certo. Por que o direito tem que dizer algo para a gente sobre isso? Né? Não deveria dizer. Mas não permitem. O Noronha, que era o ministro da STJ que presidia o CNJ nesse momento, que chega uma discussão de trisal, ele se apavora quando isso chega no CNJ. Né? Ele é extremamente católico, fervoroso e tal, e se apavorou com isso lá. Como assim que o direito vai validar uma união conjugal de 3 pessoas? E é isso mesmo, o direito não teria que nem validar isso, né? Não deveria precisar dessa chancela, mas isso faz diferença na vida concreta das pessoas. E aí a gente nem conseguiu a consagração, se pegar o discurso dos ministros em 2011, né, são todos aqueles discursos bastante conservadores do ponto de vista do que é o amor, do que é o afeto. Né? Se você pegar a decisão, eu fui ler 600 páginas de decisão do Supremo, cada um dos votos, aqueles votos bem difíceis, até quando o resultado final é positivo, né, você vai vendo o processo ali, a lógica escrita, aqueles ministros do Supremo que acham que são poetas, né, o povo do direito escreve a poesia bem ruim, por sinal, né, mas cita no meio do que é o amor para eles, etc. Né, como se a gente tivesse curiosidade de saber o que o ministro Carlos Aires Brito chama de amor, Mas, enfim, isso só para chamar atenção para um aspecto que a mesma coisa aconteceu em 2018 com direito à identidade de gênero. Né? Quero trazer essa questão que a Luísa chamou a atenção aqui, que é como a relação com o Estado das nossas demandas tem sido processada. Com direito à identidade de gênero, a gente teve um reconhecimento importante em 2018, ou seja, as pessoas trans podem ir ao cartório, alterar o seu prenome, esse primeiro nome, seu sexo na documentação. Isso é muito positivo. Antes as pessoas tinham que entrar com uma ação judicial, comprovar a cirurgia no corpo, né, mostrar fotos nuas da intimidade, os promotores pediam isso, os juízes pediam isso, tinha que ser validado pelo discurso médico-científico, por um juiz para dizer assim, realmente você é uma mulher, você é um homem. Né, bem no dispositivo dessa organização do que é o gênero na nossa sociedade, que é um médico, um juiz que tem que te dizer o que você é. Mas superamos, só que superamos para uma visão binária sobre gênero, ou seja, precisa colocar lá masculino ou feminino. E uma pessoa trans não binária? E uma pessoa intersexo que é submetida a uma mutilação genital precoce? E que o CNJ, nesse ano, começo do ano, fim do ano passado, editou uma resolução para começar a ter uma discussão sobre isso, com um termo ainda inadequado, mas, enfim, o início de uma discussão sobre o que colocar numa documentação para não fazer essa mutilação genital precoce. Então, acho que é muito importante a gente pensar que, de um lado, a gente tem essa ofensiva antigênero que é transnacional, que está operando no nosso país, né, e acho que essas falas aqui do Gui e da Luísa apontam para isso também, né, como isso se articula, e como esse é um debate central, e as nossas esquerdas precisam entender que esse é um debate central, que isso não é pauta exclusiva das mulheres do movimento feminista, isso não é pauta exclusiva do movimento LGBTI+, isso é uma luta por liberdade na nossa sociedade, por ampliação de democracia, de cidadania, que é exatamente a nossa agenda, que sempre foi dos grupos de esquerda. Né? E acho que a gente fala aqui muito tranquilamente porque somos de esquerda, a gente reivindica esse campo, e eu com o Gui a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente reivindica esse campo e é no campo onde nós estamos, e por isso que a nossa disputa se dá aqui também, né? E que é importante a gente poder ampliar esses espaços de debate. Mas eu queria chamar a atenção também, além dessa ofensiva transnacional, para esse aspecto do reconhecimento dos nossos direitos, né? Que não são para sempre, não são perpétuos, não estão escritos em pedra. E acho que a gente vê aí, recente, no mês passado, uma articulação na Câmara, né, foi votado numa comissão e aprovado na Comissão de Família e Assistência Social, foi aprovado, né, e Previdência, ou seja, o país está com uma fila do INSS gigantesca, um monte de gente que não se aposenta mais, né, precarização do mercado de trabalho, assistência social, imagina, você passa nas grandes cidades, está tudo resolvido. E a comissão da Câmara está preocupada sobre casamento homoafetivo e aprovou um projeto de lei para revogar a decisão do Supremo. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão de que nós temos que, de alguma maneira, se posicionar de uma maneira que é contraditória mesmo. Né? Você pode dizer, Renan, você está defendendo, então, o direito, ao mesmo tempo que você está atacando? Sim, exatamente isso. Como professor de direito, é o que eu faço todo dia para os meus alunos, né, minhas alunas. Eu defendo e eu ataco, porque assim tem que ser a perspectiva crítica de posicionamento no mundo. A gente vai hackear essas instituições, o direito, suas instituições, seus procedimentos, etc. Vamos. Mas a gente também vai apontar os limites desse processo. É fundamental que a gente tenha esse senso crítico para fazer avançar.
e provocar, e termino com isso, um curto-circuito cada vez maior nessas instituições. Acho que esse é o nosso papel. Né? Então, o Supremo está prometendo, né, liberdade de gênero? Não, na verdade, ele consagrou o binarismo de gênero na decisão sobre direitos das pessoas trans em 2018. Mas vamos lá tensionar isso para levar para a liberdade de gênero. Ou seja, mesma coisa em relação à união homoafetiva. O Supremo reconheceu a liberdade sexual das pessoas e afetiva? Não. Mas a gente vai, então, levar para esse lugar, porque a gente não quer reproduzir estruturas de família tradicional, a gente quer pensar novas formas de organizar nossos desejos, nossos afetos. Então, acho que a gente precisa tensionar esses lugares aí, né? Evidentemente, sabendo quando é o momento de defender, né? E aí, a gente viu, começo do ano, não tinha nem Supremo de pé. Isso nos mostra a fragilidade desses direitos. Nossos direitos são reconhecidos LGBT+, pelo Supremo Tribunal Federal no nosso país. Não temos uma lei e não vamos ter numa perspectiva de curto, médio prazo, né, que garanta esses direitos de modo mais consolidado. E a gente nem tinha Supremo no começo do ano, ou seja, estava completamente quebrado. Né? Então, contar com essas instituições também nos coloca esse desafio, né, de pensar que a mobilização ela precisa ser uma mobilização política, contando com alguns aliados até de ocasião, né? E aí nem vou falar que eu fiz um manifesto na época que o Xandão foi indicado, contra a indicação pelo Temer, né? Mas tem aliados de ocasião, que a gente não recusa também, né? Quando aparece, enfim. Mas eu acho que é muito importante a gente também saber os limites dessas alianças e construir uma perspectiva que vai para além delas, porque hoje está do lado de lá, outra hora está olhando para o lado de cá. Né? E a caneta é a mesma, o poder de decisão é o mesmo, o inquérito amplo, sem controle, pode ser o mesmo. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar a partir dessa chave. Né? Acho que a mesa nos propõe isso, Gui e Luísa trouxeram na fala deles também isso. Eu acho que pensar esse curto-circuito, no fundo, a gente tem que tensionar, né? Tem que tensionar essas instituições, esses discursos, ver os momentos de avanço que são possíveis aí e ficar muito atentos também para preservar esses direitos, porque são poucos direitos, são precários, mas é algo que foi conquistado com muita luta, com muita mobilização de muita gente que veio antes da gente e que a gente tem que valorizar essa ancestralidade aí, essa luta que é nossa e disputar no nosso campo das esquerdas. Obrigado. Muito obrigada, Renan. Obrigada pela sua fala. Obrigada pela sua fala, pela importância da gente lembrar também que a gente precisa ficar fazendo política sempre segundo os protocolos do Estado, que é importante a gente ficar pensando formas também de parar o funcionamento normal dessa máquina que produz violência, que produz normas cada vez mais pesadas sobre os corpos também, para a gente poder operar e viver de outras formas. Agora eu vou passar a palavra para a Natália Borges. Boa noite, gente. Tudo bem? Dá para ouvir bem? Tá. Gente, eu vou fazer que nem o Renan, eu vou defender e atacar a literatura agora. Até porque a gente está aqui, né, nessa festa e é muito bom estar aqui num espaço como a Flipei, dentro da Flip, que tem duas curadoras, né, duas mulheres negras propondo uma Flip que hoje a gente pode dizer que é uma Flip bastante plural, né? A gente tem pessoas negras, mulheres lésbicas, enfim, uma série de decisões aí de anos, né, que trazem uma diversidade para a Flip. E ainda a gente tem aqui um outro espaço que é diferente de uma Flip que está do outro lado ainda, né? Então, assim, é a dissidência da dissidência quase, né? Mas eu estou falando isso porque a literatura, apesar de a gente estar nesse espaço aqui, e eu fico muito feliz de estar nesse espaço, a literatura é muito conservadora. Infelizmente, a literatura das ementas universitárias, a literatura da crítica, a literatura academicista, ela ainda é, sim, muito conservadora. Eu não estou dizendo que nos últimos 10 anos, talvez 10 anos seja acertado dizer, a coisa tenha mudado bastante de figura, mas ela ainda está longe do ideal. Eu vou começar contando uma história que tem a ver com um livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro chamado Amora. Esse livro ganhou o Jabuti em 2016. E nesse livro tem uma história específica que eu quero contar para vocês, que se chama Flor, Flores, Ferro Retorcido. E
nessa história, a personagem é uma criança. E essa criança, ela mora numa cidade do interior e ela vê uma figura, né, que é a sua vizinha, que trabalha numa mecânica, e que ela faz uma leitura que essa figura parece o Renato Borghetti, que é um músico do Rio Grande do Sul, que tem um cabelo comprido e toca gaita. E ela não sabe dizer o que é essa figura. Essa criança não sabe. Quem narra esse conto é essa criança. E ela ouve dos pais que ela não pode chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é uma machorra. E ela usa esse termo. E aí eu quero recuperar uma coisa que foi dita aqui antes, né, sobre identidade. Porque o que é machorra? Machorra é um termo bem rural, assim, da campanha gaúcha, que era muito usado. Não sei quem já ouviu falar machorra aqui. Um termo né, que é muito pejorativo, né, talvez nos anos 80 e 90 mais. Eu lembro de ouvir isso, né, para ofender pessoas ou mulheres lésbicas, né? Então, masculinizadas, digamos assim, né? Se é que isso significa alguma coisa. Né, a família chama essa pessoa de machorra. E essa menina passa o conto inteiro tentando entender o que é. O conto é sobre a descoberta da linguagem, né? O conto é sobre isso. Então, essa menina passa, porque ela ouve isso, né? Ela é uma machorra. E ela fica assim, nossa, mas o que é isso, né? O que é machorra? E aí ela vai tentando pescar o que é machorra. Então, os pais dizem, ela é uma doente. Ela tem uma doença. Ela é uma machorra, não chega perto dela. E aí, o que ela faz, né? Essa personagem, né, desse conto? Ela vai, colhe flores atrás da casa dela e leva para a vizinha. Porque se a vizinha está doente, alguém tem que levar flores para desejar que ela fique melhor. E quando ela volta da escola, depois de ter entregado as flores, a mãe dela diz assim, o que tu tem na cabeça? Por que tu foi e deixou flores para a vizinha que é machorra, que é uma doente? E ela diz para a mãe, mas se ela está doente, eu fui levar uma flor para ela se sentir melhor, né? Aí a mãe fica, meu Deus, que absurdo, né? Olha essa garota. Então, e ela vai ouvindo diversas coisas, né, da vizinhança, até que ela pergunta para... Essa criança tem mais ou menos 8 anos na narrativa, tá? E aí ela pergunta para a amiguinha dela, que tem 12, né? O que isso significa? Daí a amiguinha vai lá, pega 2 Barbies, bota uma em cima da outra, assim, e diz assim... não, pega um ursinho, porque ela não tinha um Ken, né? Pega um ursinho e uma Barbie, bota um em cima do outro. Esse aqui é o homem, esse aqui é a mulher. Eles fazem assim, e é por isso que tu existe, né? E o teu irmão também. E isso é o normal. Mas tem gente que faz assim, daí ela pega 2 Barbies, bota uma em cima da outra, assim, e diz, tem gente que faz assim, e isso é machorra. Daí ela meio que não entende. A Flor, que é o nome da machorra, entre aspas, é Flor, chega, e nessa situação a mãe leva ela embora e tal, e ela fica meio sem entender, e aí ela vai perguntando para essa amiguinha, né? E essa amiguinha, tá, vou te explicar. Tu gosta de rosa ou tu gosta de azul? Daí ela diz assim, gosto de verde. Daí a amiga fica assim, tu gosta de andar de bicicleta ou tu gosta de brincar de boneca? Dela, sei lá, eu gosto de andar de bicicleta. Daí a menina fica assim, tá, mas isso não é muito... Bom, tu gosta de mim ou tu gosta do Claudinho, que era um guri da rua? Daí ela fala, de ti, é claro, né? Nem conheço o Claudinho. Aí ela diz, então tu é machorra. Aí a menina vai embora, triste, né? Dizendo que, né? Pensando que é uma machorra, e machorra é uma doença. Aí ela encontra a Flor ao atravessar a rua, e aí ela diz assim, a minha mãe diz que eu sou doente, que eu tenho a mesma coisa que a senhora. A minha mãe não, a minha amiga diz que eu sou doente, que eu tenho a mesma coisa que a senhora. Aí a Flor diz assim, não, tu tá ótima, né? Tu tá ótima. Aí, nesse momento, acontece uma coisa, estoura um transformador da rua, que é uma rua, enfim, uma rua pequena, que não dava vazão para a energia elétrica nos anos 80. O transformador estoura, e aí eu construo uma cena que essa pessoa que se chama Flor joga o cabelo para trás, assim. E a menina vê o transformador estourando e olha para a imagem dessa pessoa que se chama Flor e que as pessoas dizem que é uma machorra, e ela entende que aquilo é a coisa mais linda que ela já viu na vida, porque tem luzes,
tem uma beleza, e está tudo bem, então, ela está doente, ela tem a mesma doença, né? Esse conto está no Amora. E quando eu decidi escrever o Amora, eu tomei essa decisão porque esse livro saiu em 2015, tá? Então eu escrevi ele entre 2011 e 2014, por aí. E eu ainda tinha muita dificuldade de achar uma literatura que tivesse uma representatividade, assim, que tivesse uma pluralidade de representações. E não era porque ela não existia, era porque ela não circulava, porque ela não existia tão bem como existe hoje, mas principalmente porque ela não era reeditada, porque ela não era publicada por grandes editoras, porque ela não era lida nas universidades, porque ela não era vendida nas livrarias, porque não existia a internet como existe hoje também. Então, era muito difícil essa circulação, apesar de que, historicamente, a gente tem muitos jornais, né, foi citado aqui, né, o Lampião, tem o Xana com Xana, tem vários jornais, mas isso não... Para a gente entender essa circulação, para a gente entender a importância dessa literatura, seja ela literatura literária, ou uma literatura de ensaio, ou de relato, ou de notícia, precisa haver um entendimento de que isso precisa estar nos lugares, de que isso precisa estar num palco principal, de que essa mesa precisa estar acontecendo, para a gente poder falar dessas coisas. E, nesse sentido, eu acho a literatura um instrumento muito potente e muito importante. Só que, para essa circulação acontecer, essa circulação não se deve na literatura. Ela acontece através dos agentes, das pessoas, dos sujeitos que estão nos lugares importantes que fazem essa literatura circular, que são curadorias, editoras, que são as casas que estão por aqui, que são os jornais, que são as críticas literárias. Essas pessoas chaves. Mas como que a gente vai chegar nesses lugares? Então, a gente anda ainda mais um pouquinho, né? Aí a gente precisa de acesso. E a gente precisa de acesso aos lugares. A gente precisa de acesso à educação. A gente precisa de acesso à universidade. Aí, o que acontece? Quando o Amora ganhou o Jabuti, muitas pessoas começam a me perguntar se aqueles contos são relatos da minha vida. E essa pergunta é muito capciosa, porque, ao me perguntar isso, me coloca num lugar de uma não universalidade. E não que eu acredite no universal, eu não acredito que hajam coisas universais, né? Mas a gente sabe que, porque essa literatura vem adjetivada de periférica, negra, LGBT, lésbica, sei lá o quê, essa literatura, então, ela é o outro, né? Essa literatura não é o universal. E o universal também tem uma marca identitária, né? Que a gente sabe que é branco, hétero, cisgênero, né? Cisnormativo. Então, para a gente entender um pouco de... agora a gente vê mais, né, literatura, e eu acho glorioso que a gente veja mais literatura negra, literatura periférica, né, literatura que eu vou chamar aqui de adjetivada, né, porque se ela só existe porque existe o universal. É ele que produz, né, como o Gui estava falando. Ela é uma produção. E aí a gente fica nessa ideia de que... Me perguntaram uma coisa. Você acha que essa literatura adjetivada, um dia ela vai parar de existir e a gente vai ter apenas a literatura? Né? Será que isso não pode ser chamado apenas de literatura? Isso é uma pergunta tão difícil, porque isso não diz respeito à literatura também. Isso diz respeito a todas as dinâmicas sociais que a gente tem, né? Isso não é uma resposta de... não, literatura LGBT também é literatura. Ou como às vezes eu ouço quando algumas pessoas querem elogiar o Amora, que é um livro que tem personagens lésbicas. E aí me dizem assim, mas eu não vi ali mulheres lésbicas, né? Eu só vi o amor, eu só vi as relações, eu não vi mulheres lésbicas ali. Daí eu penso, nossa, mas então viu errado, porque são mulheres lésbicas que estão ali. Qual é o problema disso produzir né? Qual é o problema? Qual é a questão? Então, pensar
pensar o final dessas categorias não é pensar só uma produção... não é só pensar uma produção discursiva ou crítica, né? É pensar uma produção de identidades sociais que, se por um lado precisam existir para que a gente tenha articulação política, por outro lado é uma mudança de como a gente olha para elas, de como a gente compreende essas dinâmicas, que vai fazer com que isso aconteça de outra maneira, né? Por exemplo, o Amora em 2018, um texto do Amora em 2018 caiu no Enem, né? Que foi o Enem de 2018, que teve Pajubá e diversas coisas. E, nesse momento, eu estava escrevendo para um jornal, tinha 2 anos, e foi bem na ascensão da campanha do Bolsonaro, né? E foi um momento que eu tive que parar de escrever para o jornal, porque eu morava na Serra Gaúcha, não sei se vocês sabem, mas foi 85% mais ou menos, né, de bolsonaristas ali. Então, comecei a receber ameaças de morte, uma série de questões assim, que eu resolvi. E, por incrível que pareça, em 2018, a internet ainda era mato. A gente não tem essa memória. 2018 já faz 5 anos. As pessoas me disseram que as pessoas do jornal me disseram que os leitores estavam no direito de responder qualquer coisa. Hoje, eu vejo que não é mais assim. Mas, há 5 anos, eu escolhi me retirar desse lugar de estar produzindo crônicas no jornal, e eram crônicas bastante políticas, né? Porque eu preferi prezar minha saúde do que prezar ali a escrita de um lugar que não estava acolhendo o que eu estava falando, né? E quando esse texto do Amora cai no Enem, acontece uma leitura de um colunista da Jovem Pan que foi tão incompetente que ele não soube nem dizer o nome do livro e nem o meu. Ele só disse que era o livro da vovó lésbica que tinha caído no Enem. E a história era uma relação entre a neta e a avó descobrindo sua lesbianidade, as duas descobrindo, né? A neta descobrindo que a avó era lésbica e lembrando de várias cenas da avó com uma amiga que a família chamava de tia Carolina, e a avó Clarissa. E aí caiu esse trecho, que tinha a tia Carolina e a avó Clarissa. E esse imbecil desse jornalista falou que era um conto incestuoso. Como que um conto incestuoso entre uma tia e uma avó está caindo no Enem? Que tipo de conteúdo é esse? Então, ele não soube nem ler direito o texto, e foi para isso. E eu, naquele momento, estava um pouco fragilizada psicologicamente, eu nem fui. Mas uns 2 dias depois eu pensei, e daí? E se eu quisesse escrever um conto incestuoso, o que me impede? A literatura canônica tem personagens. Exatamente. Exatamente. Muito canônica. Então. E aí eu fico pensando, né, em como a literatura, esses lugares, aqui, ou, enfim, por todos os lugares que eu tenho andado, assim, que falam de literatura, que trazem autores, eu fico impressionada em como a literatura é algo potente. E como, nos últimos anos, ela tem realmente se diversificado. E não é um movimento interno da literatura, é uma mudança social. É uma mudança social que a gente vem vendo, né? E vem caminhando com isso. E isso produz outras narrativas. Eu dou aula na PUC do Rio Grande do Sul. E eu, enfim, sou acadêmica de alguns anos. E é impressionante como as nossas ementas universitárias, num curso de letras ou em qualquer outro curso, ainda são super brancas, eurocentradas, estruturalistas, cisgêneras. Como a gente vai produzir um pensamento que reflita? Como a gente vai produzir um pensamento que seja capaz de ler o que tem sido produzido, que seja capaz de compreender outras estéticas, que seja capaz de compreender algo que não seja o cânone ocidental? Como a gente vai formar, aí eu estou falando como professora, né? Como a gente vai formar a nova crítica? Como a gente vai formar leitores, professores?
E aí, sem falar que a educação está sucateada, que o professor não tem nem tempo de ler literatura, né? Mas, enfim. Falando das condições materiais, aí a gente já tem outro debate amplo. Mas como que a gente vai formar se as ementas ainda são essas? E para mudar ementas aqui, sabe? Para mudar ementas é difícil, né? Até os cursos que eu dou tem a ementa já pronta, porque eu sou pós-doc, então eu pego qualquer coisa que ninguém quer dar, pego para dar. Eu só faço uma bibliografia complementar e vou para ela, assim. Apenas. Porque é isso. Às vezes eu chegava para dar uma palestra, assim, tipo num curso de psicologia, eu acho que isso já mudou bastante, mas eu perguntava, né? Tem algum autor trans? Vocês estão lendo autorias trans na psicologia ou na literatura? Vocês estão lendo autores indígenas? Vocês estão lendo literatura negra? Teóricos negros? Vocês estão... Mas então como que a gente vai produzir esse pensamento? Como que a gente vai formar essas pessoas? Como que a gente vai botar professores lá dentro das escolas? Aí eu acho que são mundos que precisam se encontrar, assim, que, sinceramente, eu acho que a literatura ainda é uma instituição bastante tradicional, apesar de a gente estar aqui vendo outras coisas, que precisa de uma grande renovação e que, dentro do seu sistema de pensamento, que corre muito ainda pela academia, porque quem forma os críticos é a academia, quem está nessas posições de articulação em editoras, em jornais, em revistas, né, são pessoas que passam pela academia. Essa mudança ela precisa acontecer e a gente precisa estar atento a isso, assim, porque o público leitor já é outro, já são outras pessoas, a gente já quer outras coisas. E eu acho que, para isso caminhar de forma melhor, assim, a academia precisa muito, muito, muito renovar suas leituras, as suas bibliografias, e para contemplar, inclusive, os alunos que chegam, porque, putz, a galera que tem chegado com leituras muito boas. Então, para a gente conversar, ter diálogo e talvez produzir uma literatura que aí implodam coisas, né? Às vezes eu encontro pessoas que me dizem assim, nossa, quando eu li o Amor, eu entendi que ser sapatão era plural. Eu fico assim, meu Deus, que legal, vou continuar escrevendo, porque se eu fiz isso para uma pessoa, que maravilha que é a vida. Então, se isso continua acontecendo, a gente precisa cuidar, enfim, dessas coisas. Obrigada. Muito obrigada. Ele diz o seguinte: e cometem o pecado contra a natureza, de maneira que há muitas delas que não seguem o ofício de mulheres, mantêm namoro com outras, com quem se dizem namoradas, e a maior ofensa que se lhes pode fazer é chamá-las de mulheres. De tal forma que quem lhes disser algo assim, corre o risco de que lhe atirem flechadas, que foi o que aconteceu com ele. Mas o que eu estou dizendo nisso, né, é que desde de 1500, a gente tem uma recusa dessas categorias, homem e mulher, que não é algo da moda, que não é algo recente, muito embora, se fosse algo recente, não é porque é recente que perde essa validade, né? Mas não é o caso. Então, essa recusa de ser nomeado como mulher ou homem envolvia nos nossos parentes a seguinte premissa: ser homem e ser mulher é o resultado bem feito da cristianização e da catequização. Portanto, se nós não somos catequizadas, nós não somos mulheres. Nessa ideia, né, até um outro ponto que eu queria trazer da construção da palavra mulher, né, tem uma pesquisadora maravilhosa que pesquisa a etimologia, né, desse Nhangatu, que é a Graciela Chamorro, que ela diz o seguinte, que a palavra mulher foi construída de maneira indissociada da noção de esposa. Então, era mulher quem era esposa. E é por isso que eu uso o trocadilho de que eu sou ex-mulher, no sentido, né, de que até hoje se diz isso, né? Se deixou de ser esposa, deixou de ser mulher. Porque, embora se apresente como uma descrição da realidade, é uma invenção política com efeitos profundos, né, no nosso cotidiano. Então, eu queria compartilhar com vocês também, dentro do nosso povo, uma das narrativas que a gente tem é de que quando uma pessoa está gestante,
ela engravida de uma palavra. Então, eu tenho realmente muita pressa. A gente está aqui numa feira literária, eu fico muito honrada de fazer parte. E aí eu pensei em finalizar minhas falas com poesia. Pode ser assim? Minha inteligência não é masculina nem feminina. Minhas orelhas não são femininas nem masculinas. Nenhum órgão do meu corpo tem gênero. Nem meu fígado, nem meus rins, nem meu coração. O vento cuida de nós, os rios matam nossa sede, a terra nos abraça e nos cuida, e nem por isso o cuidado é feminino ou masculino. Os rios também têm curvas, nem por isso são mulheres. Da mesma forma que um raio não é um homem, nem uma borboleta é uma mulher, o binário de gênero nos descreve muito mal. Quando dizem que só o humano pode ser homem ou mulher, querem dizer que você tem que escolher, ou é humano ou é bicho. E elogiam o humano humanizado porque veem a bicho como ofensa e comentam, parece animal, para quem vem como não civilizado. Mas é dessa hierarquia do humano e com os demais seres que decorrem muitas das violências que vivemos. Eu sei que o mundo colonial me vê e classifica sob seus critérios e diz, ali está uma mulher. Mas eu não reduzo e nem resumo o mundo aos humanos. E eu não sei se quando um pernilongo me morde, ele me vê como homem ou como mulher. O folclore de gênero, que diz que a cor rosa do céu é de mulher e azul do mar é cor de homem, não faz sentido para mim. Mas se alguém me diz, boa tarde, mulher, eu respondo boa tarde do mesmo jeito que dizem, Deus te abençoe, e eu falo amém. Esse é um aprendizado que eu tive com uma das grandes lideranças guarani, chamada Inhesu, que os missionários diziam o seguinte, trata-se de um pajé lascivo e sensual. Eu acho maravilhosa a descrição, porque não costuma se associar lideranças religiosas, né, a isso. E dizia o seguinte, o batismo tem de cristão, mas a fé prometida nunca guardou, né? Então, eu penso que essas estratégias que a gente traz aqui é da gente utilizar esses espaços sem colocar nele todo o nosso brilho no olho, nem achar que ele é o caminho, a verdade e a vida, como dizem alguns livros, que poderia ser a Bíblia, mas também a Constituição, também é o Código Civil e também é o Código Penal, né? E aí, seguindo, se a cor do caqui é brilhosa, ela deixa de brilhar se eu disser brilhoso? Se o calor do sol me esquenta, e como tem esquentado, né, gente? Deixaria de me esquentar se eu dissesse a sol e não o sol? Essa crença moral cristã de que as palavras têm um destino, um medo, um pavor, impactam também nesse temor da sexualidade que precisa o tempo todo também operar no marco temporal. Você precisa garantir o que você vai ser, como, quando, com quem, e desejar e prometer um amanhã como se fosse um produto, né? E aí eu queria encerrar falando de esperança, que é o seguinte, não gosto de esperança, acharam que ia ter esperança, né, gente? Não gosto muito de esperança, pelo menos não dessa que tentam me convencer que realmente só no amanhã, no futuro, que poderei viver ou ter alguma alegria. Alguém, por acaso, já teve esperança em relação ao que passou? E disse, tenho esperança que ano passado seja melhor. Ou teve esperança sobre o que vivia no exato momento do presente e disse, tenho esperança de sentir o vento agora. Não parece fazer muito sentido ter esperança sobre algo que já se vive. E como diz o parente Casé Tupinambá, nós, povos indígenas, já somos o outro mundo possível. Não precisamos de uma utopia. Toda vez que dizem que é algo novo que a gente está trazendo, eu chamo isso de caravela epistêmica, de descobrir o que já existia. Não. Esperança me parece ser, quase sempre, como eu disse, sobre algo que não se tem agora e que se almeja para um futuro distante. A esperança me parece muito vizinha da ordem do tempo progressivo, evolutivo e linear, em que se espera que as coisas naturalmente irão melhorar. Eu até escuto essa frase que às vezes dizem,
passar dessa para uma melhor, né? Para o povo que acredita que essa terra é imperfeita e a vida futura, sim, é eterna e fixa, que essa vale, né? Dentro do nosso contexto, não precisa passar de uma vida dessa para uma melhor, porque essa é a vida que a gente festeja e celebra na sua diversidade, né? Não gosto de esperança, dessa esperança, e não significa que eu esteja triste ou ressentida. É a partir do imenso respeito que eu tenho pela vida que não aceito vender fiado os meus sonhos. Não tenho esperança, mas tenho voracidade. É para o presente que me volto. Se estou sorrindo agora, não preciso ter esperança de que eu vá sorrir. Se estou abraçando agora, não preciso ter esperança de abraçar. Dizem que para ser humano só vai chegar no céu, só vai para o céu se você se converter, né? E dentro do nosso povo a gente diz que nós já somos o céu, né? E eu queria dizer então que para além de homem e mulher, o que eu sou mesmo é Guarani. Obrigada.